Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre raça e etnia. Será que existe alguma diferença entre raça e etnia? Aqui nós vemos diversos povos, diferentes, com características diferentes, com culturas diferentes. Então, raça é diferente de etnia. O conceito de raça está relacionado às características biológicas de uma determinada população. Então, raça está relacionado a características biológicas. Já a etnia, o conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Já a etnia está ligado à cultura, Lembrando que cultura é algo intrínseco ao ser humano, Todos os seres humanos possuem cultura, não existe nenhum ser humano que não possua cultura e também não existe cultura melhor nem pior, cultura superior ou inferior. O que existem são culturas diferentes no plural. E a etnia, então, vai estar relacionada a esse conceito. Importante. Atualmente, não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação dos grupos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política ou à legislação, por exemplo, para definir a igualdade racial e preconceito de raça. Sim, nós não utilizamos mais o conceito de raça para a classificação de grupos humanos, já que o ser humano, só tem uma raça, a raça única, que é a raça humana, Nós utilizamos o conceito de raça quando nós vamos definir na legislação ou na política, por exemplo, desigualdade racial, preconceito de raça, racismo, mas não existe raça humana, O que existe uma raça humana só tem uma, que é a raça humana, Só seres humanos. Nós podemos então definir a etnia, e a raça é utilizada mais na legislação, Então, o que diz a Constituição Federal do Brasil de 1988 sobre a questão da raça? Então, no artigo 3 da Constituição Federal Brasileira, diz assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, nós vimos aqui que ele falou o termo raça, mas o termo raça refere-se a, por exemplo, então, a discriminação racial. Eu não posso discriminar o outro, porque o outro tem uma pele, uma cor de pele diferente da minha. Então, o termo raça é designado nesse sentido, no sentido da legislação. Então, como diferentes etnias podem contribuir para a formação e composição de uma população? E aí, quando nós falamos em etnia, nós estamos falando em culturas. Partindo do princípio que a etnia está relacionada à comunidade humana, definida por afinidades linguísticas e culturais, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem na construção da identidade do povo. A etnia é justamente aquilo que vai construir culturalmente, a forma de ser de um determinado povo em um determinado território. Então, a etnia faz parte da identidade de um povo. Então, nós vamos ver aqui etnias formadoras do povo brasileiro. Então, tinha lá o índio, o europeu e o africano. O índio, então, mais um europeu, se relacionando com o europeu, então criou brasilíndios,
e o europeu mais o africano, né? Também o africano mais o índio e o africano mais o europeu, formou-se os afro-brasileiros. Então o nosso povo brasileiro é formado pelo índio, pelo europeu e pelo africano. Então nós somos um povo multi-misturado, né? Nós somos um povo multicultural. Então nós temos uma observação. Os brasilíndios foram chamados de mamelucos pelos jesuítas. A mistura de negro com índio é também denominado de cafuso ou caboclo. A mistura então de negro com branco é também denominado de mulato. Então nós somos um povo misturado de negro com índio, né? De negro com branco, de branco com negro, ou seja, isso tudo formou o povo brasileiro. Então, a contribuição do índio à composição do povo brasileiro. O que os índios nos contribuíram para a formação da nossa identidade brasileira? Então, são inúmeras as contribuições indígenas na composição, formação do povo brasileiro, dentre as quais podemos destacar os costumes: usar a jangada, a canoa, a rede para dormir. A cultura: contribuição para o folclore, danças, etc. As lendas: o boto, o boitatá, o caipora. A comida: a canjica, a pamonha, o biju, pipoca, inhame, macaxeira, farinha. A maior parte da nossa alimentação vem então da cultura indígena. O artesanato: a panela de barro, a moringa, a gameleira, as gamelas de madeira, né? E a língua: várias palavras como abacaxi, cipó, itapirica, etc. E o hábito do banho diário, né? Esse hábito que nós temos de tomar banho todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, vem dos índios, né? Dos indígenas. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Da mandioca ou da macaxeira, também chamada de aipim, que gerou a tapioca, né? A rede, as brincadeiras, as danças, o artesanato. Isso tudo contribuiu para a composição de nós enquanto povo brasileiro. Vamos ver então a contribuição que nós tivemos também dos negros, né? A contribuição do negro à composição do povo brasileiro. O negro vindo da África como mercadoria, considerado homem sem alma, né? Então o negro era considerado homem sem alma. Ele era considerado nem um homem, ele era considerado um animal. Construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre suas inúmeras contribuições, podemos destacar as seguintes: a religião, que é o sincretismo religioso, e a religião afro, que é a mistura, religiosa que nós temos aqui no Brasil. Nós temos várias religiões, religiões de origem indígena, africana, europeia, dos africanos, do povo africano, do negro. Nós também adquirimos a música, o axé, o carimbó, o pagode, o lumbu, etc. A dança, nós temos a capoeira, a feijoada, o afoxé, etc. A alimentação, nós temos a feijoada, o quibe, arabá, azeite de dendê, vatapá, caruru. E a língua, nós temos palavras relativas a divindades, comidas e bebidas, nome de lugares, roupa, dança, instrumentos musicais, animais, plantas e frutos
deformidades, doenças e pares do corpo. Ou seja, nós herdamos muito da cultura negra, né, do negro vindo da África, em todos os sentidos, desde a região, da música, da dança, da língua, dos lugares. Aqui nós temos algumas imagens da feijoada, do vatapá, né, do maracatu, da capoeira. Agora vamos ver a contribuição que o europeu trouxe também para a composição do povo brasileiro, já que nós herdamos muito os europeus também. Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus, tais como holandeses, alemães, italianos, com forte influência principalmente no sul do país. De tais etnias recebemos influências nos seguintes aspectos: religião cristã, com predomínio do catolicismo, língua portuguesa, né, que é a língua de Portugal, a língua portuguesa, culinária como bolos, doces, café com leite. Arquitetura, nós temos arquitetura, temos também bebidas, que é a cachaça, a cerveja, a sangria. Também podemos destacar a influência de outras etnias, como árabes, espanhóis, poloneses, japoneses, cada uma com sua contribuição na formação e na composição do povo brasileiro. Então, nós temos aqui algumas imagens da igreja católica, o pão de ló, né, que é um doce português. Nós temos também o café com leite. E da onde que surgiu então a feijoada? A feijoada, prato típico brasileiro, surgiu da necessidade e da criatividade dos negros vindos da África no período colonial e escravizados no Brasil. Os negros viviam em condição subhumana e só tinham o direito de se alimentar de grãos e cereais. Por outro lado, os senhores de engenho não se alimentavam das partes menos nobres do porco, como rabo, orelha e pés, e davam essas partes para os escravos. Misturando o feijão preto, partes do porco, adicionando a farinha, os negros inventaram a feijoada, prato tão apreciado e conhecido mundialmente. Então, os negros, né, só tinham acesso a partes menos nobres do porco, que são o rabo, as orelhas e os pés, e tinham acesso também ao feijão preto. Então, eles formaram a nossa feijoada. Então, a composição do povo brasileiro é da seguinte forma: índio mais negro mais europeu igual ao povo brasileiro. Então, é assim que surgiu o povo brasileiro, com muita mistura de etnia, com uma verdadeira miscigenação. Então, nós, enquanto povo, né, brasileiro, nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo multicultural. Então, medindo tanta mistura de etnias, qual é a cor do povo brasileiro? Qual é a cor do povo brasileiro? De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 1980 a respeito das cores do brasileiro, com uma pergunta aberta foram declaradas 135 cores, entre elas alvo escuro, azul, azul marinho, baiano, bem morena, branca suja, bronze, burro quando foge, cabo verde, café, canela, cardão, castanha, cobre, corada, cor de café, cor de cuia, crioula, encerada, enxofrada, escura. Ou seja, existem 35 cores, né, dos mais diferentes nomes. De acordo com as respostas das pesquisas do IBGE, mostrada anteriormente, qual a sua opinião acerca das cores pronunciadas, né? O Brasil é um país racista? E aí nós temos a lei, né, contra o racismo. Então, na próxima aula nós iremos continuar
falando mais sobre esse assunto. Até a próxima aula!